Bom dia, pessoal. Então, estamos começando a nossa aula de português de hoje, certo? Sou a professora Ana Célia. E hoje nós vamos fazer a atividade da hashtag Estudo em Casa, né? Para essa atividade, nós vamos precisar revisar algumas figuras de linguagem que nós vimos no oitavo ano, certo? Então, vamos lá ao nosso conteúdo, tá bom? Então, hoje nós estamos na semana 17, hoje é dia 24/5, né? E quando a gente fala em figuras de linguagem, é um dos assuntos assim mais divertidos, mais complexos e ao mesmo tempo que exige um pouquinho da nossa atenção em relação à linguagem, o significado das palavras, ao que elas dizem, certo? Então, as figuras de linguagem são recursos estilísticos usados na escrita ou na fala para realçar uma mensagem, ou seja, para destacar uma mensagem, tornando aquela mensagem mais expressiva. Então, são recursos que nós utilizamos, são palavras ou expressões que nós utilizamos para reforçar o que nós queremos dizer, seja falando ou escrevendo, tá? Só para a gente relembrar aqui o que são as figuras de linguagem. A primeira figura de linguagem que nós vamos estudar hoje é a metáfora, né? E o que é a metáfora? A metáfora ela estabelece uma relação de semelhança entre o significado do que é diferente do habitual, do nosso dia a dia, né? Quando digo assim, a menina é uma flor. Como é que a menina é uma flor? Então, na verdade, eu digo uma coisa, mas eu estou querendo dizer outra, certo? Então, é como se fosse uma comparação, certo? Só que de uma forma implícita. Vejam aqui o exemplo. Você é a escada da minha subida. Né? Então, é como se eu estivesse comparando alguém, uma pessoa, a uma escada ou algo do tipo, certo? Então, a metáfora sempre pensa em isso. É quando eu digo uma coisa, mas na verdade eu quero dizer outra, tá bom? Essa é uma figura de linguagem que a gente usa como metáfora. Né? Quando a mãe da gente diz assim, você quer dormir com os couro quente? Né? Na verdade, ela não vai tocar fogo no nosso couro, né? Ela vai bater na gente, certo? Então, tem algumas expressões que a gente acaba diz uma coisa, mas quer dizer outra, tá? Outra figura de linguagem que é paralela à metáfora é a comparação. Por quê? Porque elas são muito parecidas. Qual é a diferença? A diferença é que a comparação, vejam, a comparação é parecida com a metáfora, só que na comparação ela tem uma palavra que diz que aquilo ali está comparando. Geralmente a palavra como, né, uma preposição, certo? Geralmente vai aparecer o como. Então, olha o exemplo. O olhar dela é como a lua brilhante. Vocês percebem que no exemplo de metáfora não tem esse como, não tem parecia, não tem assim, não tem tal qual, certo? Então, aqui eu tenho a palavra como. O olhar dela é como a lua brilhante. Então, eu estou comparando o olhar de alguém com a lua brilhante. Olha na tirinha. Relacionamentos são como cabo de guerra. Cada um puxa para o seu próprio lado ou pior, larga. Então, no primeiro quadrinho, nós já temos um exemplo de comparação. Relacionamentos são como. Esse como aí está expressando uma comparação. Estou comparando o relacionamento a um cabo de guerra. Então, percebe essa pequena diferença entre metáfora e comparação? Os dois são comparações. Só que na metáfora eu não uso uma palavra específica. Já na comparação eu utilizo essa palavra, né, geralmente o como, para expressar que eu estou comparando, tá bom? A próxima figura é a personificação, que também é chamada de prosopopeia. Alguns autores chamam um outro nome, às vezes nos livros a gente encontra um ou outro nome, certo? Mas qualquer um desses é a mesma, tem o mesmo significado. E o que é personificação? É quando eu atribuo características de seres humanos a objetos ou a seres inanimados. Como, por exemplo, vocês já devem ter assistido o filme Toy Story, né? Que são brinquedos, que são bonecos, né? Que têm vida, que fazem alguma coisa, né? Quando eu digo assim, essa caneta está matando de raiva. Quem mata de raiva são pessoas, né? As canetas, elas não têm essa função, certo? Então, muitas vezes nós atribuímos características de seres humanos a objetos ou animais, e isso é uma característica, uma figura chamada de
prosopopeia, ou personificação, tanto faz, tá? Outra figura de linguagem que nós usamos bastante é a hipérbole, certo? A gente adora, nós do Nordeste, nós adoramos essa figura. Por quê? Porque ela é caracterizada pelo exagero. Tudo que você vai falar, você exagera. O brasileiro em si, ele usa, né, ele é cheio de hipérboles. Então, sempre que lembrar a palavra hipérbole, pensa em exagero, em quantidade além do que é para ser, né? Então, por exemplo, a expressão nadar em dinheiro, fulano está nadando em dinheiro, né? Aí você imagina, essa pessoa está realmente nadando em dinheiro? Não, ela está com muito dinheiro. Não, mas a gente exagera, a gente vai além. Ah, eu morri de estudar. Olha a caveirinha aí, ó. A caveira, ela tá aí morrendo, porque ela estudou tanto que morreu, virou uma caveira. Então, na verdade, não é que você morreu de estudar, você estudou muito, né? Então, a hipérbole é isso, tá? Nós temos também o eufemismo, né? Enquanto a hipérbole é o exagero, o eufemismo é como se fosse o contrário. O eufemismo é a troca de palavras ou de expressões para suavizar uma situação, né? Por exemplo, ela suaviza situações desagradáveis, cruéis, imorais, obscenas, né? Ao invés de eu dizer, por exemplo, vejam aqui o exemplo, ó, fica tranquilo, não é corte, é contingenciamento. Então, o que é que vai acontecer? O cara vai ser degolado, né? Aí o que vai degolar é, não, pode ficar tranquilo, não vai ter corte no seu pescoço, não é contingenciamento, mas contingenciamento significa corte. Então, às vezes, a gente usa palavras, né, para deixar uma situação mais tranquila, né? Quando eu digo assim, fulano partiu. Meu pai descansou. Na verdade, eu estou dizendo que fulano morreu. Né? Então, eu uso situações mais tranquilas, né, para colocar uma situação mais, expressar uma situação mais complexa, mais dolorosa, mais, né, bombástica. Então, eu suavizo, eu uso expressões para suavizar, certo? A antítese, ela é caracterizada pelo emprego de palavras ou expressões que formam contraste, né? Então, por exemplo, aqui tem um exemplo, né, que é uma música de Lulu Santos. Não haveria som se não houvesse o silêncio. Então, sempre são os opostos, né? Eu tenho aqui, ó, som e silêncio. Eu tenho barulho e silêncio. Por exemplo, vida e morte, amor e ódio, certo? São situações em que nós temos a figura de linguagem antítese, quando eu uso alguma situação, alguma expressão, e que nesse conteúdo eu tenho uma situação de contraste, de oposição, tá bom? Ou de contrários, né? De sentidos contrários. A ironia é uma das melhores figuras de linguagem que a gente tem, né? Por quê? Porque ela expressa um significado contrário ao que eu quero dizer. Então, parece a metáfora, né? Porque a metáfora você diz uma coisa e quer dizer outra. Só que na ironia você usa o tom da crítica e do humor, certo? É o famoso tirar onda de determinada coisa. Estou tirando onda de fulano, determinada coisa. Então, ó, o exemplo, ó, o Minos diz, tira o print de tudo, porque se a pessoa desmentir, eu jogo na cara. Né? Então, aqui é uma figura de linguagem, a expressão em si, não tem exatamente uma palavra, né? São expressões que você usa para tirar onda, né? Quando você está assim na sala, tipo, a aula começou às 7 horas, você está 7h30, aí chega alguém, cedo, fulano, como tu chegou cedo? Eu não estou dizendo que a pessoa chegou cedo, mas eu estou tirando onda porque ele chegou atrasado, né? Então, sempre expressa essa ideia contrária e com uma crítica. A literação é quando eu uso situações em que eu repito fonemas. O que são esses fonemas? São sons, a gente estudou lá no sexto ano, né, os fonemas. Então, são sons, são combinações de consoantes ou de sílabas que a gente usa em determinadas situações e fica parecendo uma musiquinha, uma dancinha, dá até para formar uma música. Né? Então, esse exemplo que eu coloquei aqui, um dos exemplos é bem conhecido, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma. A gente usa como trava-línguas, mas ele também tem a função de uma figura de linguagem, que é a aliteração. No caso aqui, nós temos a repetição do fonema re, ou do R, né? Então, eu tenho rato, roeu, roupa, rei, Roma, certo? Então, essa repetição de consoantes em algumas expressões, em algumas situações, a gente chama de figura de linguagem. Outro exemplo, né? Tá aqui o mosquito da dengue, né? Muito feliz, porque ele tá com aqui muito lixo, muita água parada, muitos pneus, né? E ele tá cantando, né? Chove, chuva, chove sem parar.
chove chuva e deixa a água parar. Né? Então, aqui a repetição do che, né, do fonema che, chove, chuva, né, chove, chove, deixa, né? Essa repetição do som também, que é uma consoante, ou aqui no caso o CH, né, um dígrafo, né? O che, o som che, é a repetição de um fonema consonantal, tá bom? E aí, contrário à assonância, que é a repetição de consoantes, tem a aliteração, que é a repetição de consoantes, desculpem, nós temos a assonância, que é a repetição de vogais. Geralmente ela acontece em textos poéticos, em músicas, em poesias. Vejam aqui esse trecho da poesia de Gregório de Matos. A linha feminina é carimá, moqueca, pititinga, caruru, mingau de puba e vinho de caju, pisado no pilão de Piraguá. Então, aqui a repetição, né, está aqui em azul, a repetição da vogal A, né, está em azul a repetição da vogal I, está em azul claro a repetição da vogal U. Então, o poeta ele usou, né, a repetição de consoantes, tanto no final, no meio, né? Vocês percebem, por exemplo, nesse terceiro verso, mingau de puba e vinho de caju, esse emprego da letrinha U, certo? Da vogal U, né? Então, a assonância é essa repetição de vogais, e ela acaba dando uma sonoridade, uma musicalidade ao texto, certo? Nós temos também a onomatopeia, né, que é uma figura de linguagem. A gente estuda muito ela no sexto ano, quinto ano, quando nós vamos trabalhar a interpretação do texto, principalmente nas tirinhas. Por quê? Porque as tirinhas, né, as HQs, elas são ricas em sons, em produção de sons. Então, a onomatopeia são letras ou imagens, né, que essas não são palavras do dicionário da língua portuguesa, mas são imagens ou palavras que representam algum som que nós produzimos, um ruído, um grito, o som de um animal, certo? O barulho de alguma máquina, de alguma coisa. Então, aqui nós temos a tirinha em que o Cascão chega no anjinho, né, e toca no anjinho, né, ele faz pof, né? Esse segundo quadrinho é justamente o barulho que acontece algum barulho ali, naquela situação ali, né? Aí, pof, o que foi pof? O que foi essa explosão? O que foi que aconteceu? Certo? E aí, no final, nós temos o que aconteceu, né? Algum vasozinho de planta bateu na cabecinha do anjo, ele caiu, se machucou, enfim, certo? Então, aqui é a produção de um som, né, que nós vemos um exemplo de onomatopeia. Não são palavras, são sons, na verdade são palavras, né? São sons representando algum barulho, alguma coisa, tá certo? A nossa segunda atividade de hoje, vou fechar aqui. Então, nós encerramos, né, aqui as nossas figuras de linguagem. Certo? Nós encerramos as nossas figuras de linguagem, né? Eu espero que vocês tenham entendido melhor. Na nossa atividade vai pedir alguma revisão, né? Essa revisão das nossas, das figuras, certo? De todas essas figuras que eu expliquei para vocês. E aí vocês vão dar uma olhadinha, vão ver a explicação de cada um, certo? Vocês podem ir pausando o vídeo, assistindo novamente, observando, fazendo anotações. Vocês podem até mostrar o material do ano passado, certo? Para que vocês compreendam melhor, certo? Essa explicação, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.